Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles e aquelas que nos assistem. Esse é mais uma parte, né, do nosso projeto sobre saúde no continente africano, tentando aí desvendar as conexões entre a dita saúde moderna, convencional e tradicional. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar, ou nós vamos entrevistar a doutora Sheila Xavier Antônio. Doutora Sheila, muito obrigado pelo aceite do convite, muito nos honra. E hoje nós vamos trabalhar com a questão do Covid-19 em Moçambique. Como que foi, né, o enfrentamento do Covid-19 em Moçambique em meio a uma pandemia que, enfim, nos tirou várias vidas aí ao redor do globo. E nós estamos aqui para entrevistar a doutora Sheila Xavier Antônio. Bom, vou fazer uma breve apresentação aqui, doutora, e depois eu passo a palavra para a senhora e já iniciamos, então, a entrevista. A doutora Sheila Xavier Antônio é licenciada em Medicina Dentária pelo Instituto Superior de Ciência e Tecnologia de Moçambique e mestre em Saúde Coletiva pela USP, Bauru, Brasil. Atualmente, é chefe do Departamento de Assistência Médica na Direção Municipal de Saúde da cidade de Maputo, em Moçambique. Doutora Sheila, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado, muito nos honra. E, enfim, obrigado por poder aí dispensar um tempo conosco para fazer aí essa entrevista e trazer informações importantes e interessantes aí para o público brasileiro. Bom, eu vou passar para as perguntas, doutora. A senhora não se opor? Espera aí. Bom, doutor, iniciando então a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para a senhora, né, já que em conversa que nós tivemos pelo WhatsApp, a senhora nos informou sobre o uso, né, de infusões de folha de eucalipto, entre outros, né, ervas e folhas aí de Moçambique, e da inoculação da vacina BCG na população moçambicana. E aí eu gostaria de saber qual foi o percentual da população moçambicana que foi inoculada pela BCG e quais foram os resultados, né, encontrados. Muito boa noite, né? Aqui em Moçambique agora já é noite, mas também posso dizer bom dia e boa tarde para os países que estiverem a assistir no seu horário. Agradecer a oportunidade desta entrevista, esta conversa com o seu canal, é um prazer. É sempre bom estar a falar um bocadinho de Moçambique, né? Um país africano. Dizer que Moçambique também, à semelhança dos outros países, também foi abrangido e assolado pela pandemia da Covid-19. Agora, em 2022, é que estamos a entrar para uma fase meio que pós estado de emergência, né? Já estamos em estado de calamidade, já foram aliviadas várias medidas. Em relação à pergunta que me fez, relacionando o BCG e a Covid-19, dizer que a BCG é uma vacina que é administrada há pelo menos há mais de 45 anos. Então, falando de percentagem, há de ser um bocadinho complicado, mas pelo menos há mais de 45 anos que essa vacina está a ser administrada e é logo à nascença. Então, nenhum bebê sai da maternidade sem ser administrada essa vacina. E dizer que a BCG previne as formas mais graves da tuberculose. E a tuberculose é uma doença bacteriana, né? E a Covid-19 nós sabemos que é uma doença viral. Então, tentar relacionar, dizer que por termos apanhado a vacina de BCG, diminuiu os casos ou as formas mais graves de Covid, seria muito difícil, porque nós não temos nenhum
nenhum estudo conclusivo ainda em relação a esse assunto. Então, é difícil falar com certeza se isso está relacionado. Mas nós temos um centro de investigação na Manissa que, por acaso, tentou testar a eficácia da BCG para a Covid-19, mas ainda não temos resultados. Então, em algum momento, é difícil nós falarmos com certeza que todos aqueles que apanharam a BCG, isso contribuiu para as formas mais leves ou baixa mortalidade por Covid-19. Então, mas pronto, é uma questão que está em aberto e acredito que os investigadores, tanto o Instituto da Manissa como o Instituto Nacional da Saúde, que é o parceiro do Ministério da Saúde, que tem conduzido várias pesquisas, e até porque é um dos conselheiros da presidência, acredito que tenham estudos assim em curso e provavelmente daqui a algum tempo nós devemos ter resultados que é para falarmos com certeza que a BCG ajudou muitos moçambicanos em relação à Covid-19. Porque normalmente uma das relações que eram feitas eram em relação a pessoas com doenças crônicas, os hipertensos, os diabéticos e as pessoas com doenças cardíacas. Pelo menos aqui em Moçambique foram aqueles que tiveram as formas mais graves e que até foram levadas ao internamento. Não significa que as outras pessoas sem essas patologias não tenham sido internadas ou não tenham tido, mas o historial foi esse. E mesmo assim, essas pessoas também tiveram a vacina contra a BCG. Mas pronto, ainda há estudos em curso e vamos esperar e aguardar para ver os resultados. Obrigado, doutora. Só uma pergunta dentro dessa ainda. As infusões, elas foram utilizadas para questões dos sintomas, ou foram utilizadas também nas questões relativas ao combate? O que a senhora nos diz? Bom, em relação às infusões, que eram mais folhas de eucalipto e o Vicks, eram usados nos dois momentos. Muitos usaram na prevenção, iam 2, 3 vezes por semana, eles faziam as infusões para prevenir. Outros, estando com sintomas ligeiros também, chegaram a usar as infusões. Em algum momento pode ter ajudado, porque normalmente quando nós temos sintomas ou estejamos incomodados com gripe, nós temos usado essas infusões das folhas de eucalipto e depois cria um certo alívio. Então, em algum momento podemos considerar que ajudou, sim, mas pronto, como tudo depende de estudos para nós carimbarmos ou confirmarmos uma certa teoria, nós temos o Instituto Nacional de Saúde a liderar essa parte e até agora ainda não temos resultados. Obrigado, doutora. Uma outra pergunta, né? De onde vocês tiraram, né, esse, entre aspas, modelo, exemplo de tratamento? Usando, né, tanto as infusões que a senhora acabou de nos falar agora, quanto a vacina da BCG. Já havia alguma coisa nesse sentido, né? Já havia algum modelo, alguma experiência já nesse sentido? Ou seria algo mais assim, local mesmo, que vocês tiveram aquele insight, né, no momento de combater a pandemia? Bom, em relação à BCG, esclarecer que todo bebê que nasce faz a vacina contra a BCG. Acredito que seja uma orientação muito antiga, mesmo antes de eu ter nascido, da Organização Mundial da Saúde, como um país africano, propenso a desenvolver tuberculose. Nós temos muitos casos de tuberculose. Tuberculose é uma das doenças que mata aqui em Moçambique. Então, é obrigatório todas as crianças que façam a inoculação, que é para prevenir os casos mais graves da tuberculose. Então, foi um evento coincidente relacionar-se às pessoas que fizeram BCG com a não mortalidade por Covid-19. Acredito que tenha sido isso, porque nós já estamos a vacinar com a BCG há mais de 50 anos por aí. Agora, em relação às infusões, dizer que
aqui em África e em Moçambique, usou-se sempre a medicina tradicional e alternativa, né? Que é a medicina à base de plantas. Então, nós temos muitos adultos, muitos idosos que conhecem tratamentos. Reza a história que há anos atrás, há mais de 50 anos, usava-se muitas plantas para fazer tratamentos. Então, só que pronto, depois da medicina convencional estar enraizada, teve que se fazer uma mobilização que é para nós apostarmos mais na medicina convencional. Mas dizer que é um desafio. Então, o Ministério da Saúde, para evitar problemas, criou um departamento, que é o Departamento de Medicina Tradicional e Alternativa. Então, eles são nossos parceiros, nós trabalhamos em parceria. Então, trabalhar em parceria, o que é que significa? Significa que nós reconhecemos que eles existem, que nós reconhecemos os trabalhos que eles fazem. Então, o que nós temos feito é dar ferramentas a esses médicos de medicina tradicional, porque eles trabalham de forma empírica, como nós sabemos, porque as plantas não têm uma dosagem certa, como um paracetamol, que nós sabemos que 500 miligramas é para o adulto, 250 para a criança. Então, para evitar intoxicações, por exemplo, de remédios que eles dão nas crianças, então, nós temos feito, o Ministério da Saúde, no caso, tem feito algumas capacitações a esse grupo de médicos tradicionais, tanto é que, porque eles até têm uma associação, e temos o dia 31 de agosto, que é o dia que se comemora o Dia Mundial da Medicina Tradicional, onde o Ministério da Saúde costuma organizar as festividades e convida sempre a associação, os representantes, para fazer parte deste evento. Isso também ajuda a controlar. O que acontecia? Os pacientes crônicos, por exemplo, tuberculose, HIV e outros, primeiro começavam com eles a fazer o tratamento e às vezes perdia-se muito tempo e outros acabavam morrendo, outros então acabavam muito debilitados. Então, o que nós fazemos é não proibir. Quer ir à medicina tradicional? Vai. Então, nós falamos, capacitamos, treinamos aos médicos tradicionais nos sinais e sintomas dessas grandes doenças. Então, eles, por sua vez, encaminham através de uma guia de transferência, que é para o centro de saúde mais próximo do local onde ele vive. Então, a partir daí, a situação começou a melhorar. Então, ele trata a parte espiritual, porque nós somos africanos, então, se a pessoa tem uma crença, então nós não podemos ir contra a crença, decidimos nos unir, que é para termos bons resultados. Então, trata a crença e depois passa uma guia de transferência, que é para ir se apresentar e explica ao doente, diz, não, agora nós já fizemos a nossa parte até aqui, daqui você tem que ir ao hospital, que é para ser visto por um médico, tomar a medicação e depois pode voltar de novo. E não só, também questões de biossegurança, saber que é preciso desinfetar as mãos, que o material é de uso único, estimular também o uso das luvas. Então, os antepassados dizem que as plantas ajudavam a resolver alguns problemas e ajudavam, se nós não temos como dizer que não. Eu, então, nessa altura, nem sequer existia. Então, o que sei de agora é que nós trabalhamos em parceria com os médicos tradicionais e tem sido uma boa relação. Existe também uma espécie de relatório onde se diz, onde se tem lá registrado, por exemplo, mensalmente ou anualmente, quantos pacientes enviados pelos médicos tradicionais a unidade sanitária recebeu. Então, por enquanto, nós estamos com boas relações com os médicos de medicina tradicional e alternativa. Muito, muito interessante essa parte, muito interessante mesmo. É algo que nós não temos aqui, né? E acaba que na prática, muitas pessoas, às vezes, procuram, né? Indivíduos, né? Homens e mulheres, que têm esse conhecimento, né? Que é muito interessante. E, igual a senhora falou... aí no Brasil também? Tem. Aqui a gente... eu pensei que... Não, até hoje. Quando eu era criança... Você aqui é África. Não. E minha avó já me levou em bezedeira. Isso aqui é comum.
Não é só aí, não. Não é só Opa, aí, pensei não. que só fosse aqui. Não, mesmo porque, além, né, de uma população grande que a gente tinha aqui de pessoas que saíram do continente africano, Sim, nós temos ainda os indígenas, e eles também trabalham, né, nessa perspectiva. Então, é interessante você falar, só que vocês foram além, vocês fizeram um departamento, né, voltado para isso, um exato, departamento reconhecido, né, pelo Estado, que é muito interessante exato. mesmo, muito legal. É que estávamos a perder muitos pacientes de HIV, por exemplo, e tuberculose, ficavam muito tempo lá, até ficavam internados nesses médicos tradicionais. Então, quando chegavam à unidade sanitária, ao centro de saúde, já estavam num estado avançado, que às vezes era difícil os profissionais de saúde reverterem aquele quadro. Porque, Sim, convenhamos, temos essa medicina tradicional, mas há doenças que têm que fazer medicação mesmo, não só as folhas ou infusão, ou os banhos, tem que medicar. sim. Então, essa estratégia melhorou muito, está-se a perder pouco e existe uma boa relação de trabalho com os médicos É, tradicionais. eu acredito que sim, né? Porque aquelas pessoas que confiam quando vão a própria pessoa que está lá fala, ó, até aqui eu pude ir com você, mas daqui para frente eu já não garanto mais. Então vá a, ao Sim, médico e tal. Isso eu acho que só tem ganho aí, né? Porque ao invés de você enfrentarem, digamos assim, partir para um debate, uma coisa mais, enfim, mais cansativa, né? Que não ia levar ninguém a nada, vocês sim, absorveram isso, esse conhecimento. sim, Que sim. enfim, eu achei muito bacana, muito legal. Uhum. Bom, doutora, se a senhora me permite, gostaria de passar para a próxima pergunta. Sim. Embora eu esteja perguntando para a senhora aí de Moçambique, essa pergunta ela tem muito mais relação aqui com o Brasil, tá? No momento que nós estamos vivendo. Enfim, vou fazer a pergunta e aí vamos ver como que a gente fica, né, a partir da resposta da senhora. A senhora poderia me dizer se há algum relato aí de pessoas que se negaram a tomar a vacina do Covid-19, né, contra o Covid-19, por medo de efeitos colaterais ou adversos? Dizer que a semelhança daquilo que aconteceu nos outros países, sim. No início houve muitas dúvidas, houve muito receio, porque agora a Covid é nova, essas vacinas são de agora, e houve sim esse receio dos efeitos colaterais, mas eu não sei como é que foi a estratégia aí em Moçambique, aí no Brasil, né? Porque aqui em Moçambique os primeiros a apanhar a vacina foram os profissionais de saúde. E antes do processo todo, houve toda uma mobilização, onde o próprio presidente, o ministro da Saúde, foram pessoas que estiveram em frente a liderar este processo. Então, a partir do ministério, o ministro desceu para os diretores provinciais, nós como temos províncias, acho que vocês têm estados, nós temos províncias, a nível das províncias temos os distritos, então em cada província, em cada distrito, quem liderava o processo da mobilização era o chefe máximo, era a estrutura máxima. Por exemplo, o ministro é que estava à frente, depois do ministro tínhamos os diretores, a nível do distrito nós temos os diretores provinciais, temos os vereadores distritais. Então, em cada sessão do governo, a nível provincial ou do distrito, ia-se falando e sensibilizando a aderência ao processo de vacinação. É claro que também que se falou-se, nunca se negou a ocorrência de efeitos adversos, mas sempre se falou que podiam acontecer os efeitos adversos, mas os efeitos adversos eram ligeiros e que teriam equipes de saúde de prontidão que é para apoiar e a resolver qualquer efeito adverso que tivesse. Então, também fomos convidados a participar em quase todos os órgãos de comunicação social, rádio, televisão, debates, e também foram criados spots, tudo isso com vista a convencer as pessoas a fazer a vacinação.
E depois também tinha aquele processo daquilo que as pessoas estavam a ver no mundo. Nós até em Moçambique posso dizer que tivemos sorte, porque houve morte sim, mas levou tempo não eram mortes como estava a acontecer, por exemplo, na Europa, que chegava a 1.000. Tá bom que em termos de população e províncias era diferente, mas no momento em que as pessoas viam aquela informação, nem estavam a relacionar essas coisas todas, ficavam todas assustadas. E a mensagem que nós tínhamos é que a Covid, a vacina, era para prevenir as formas mais graves do Covid, que não queríamos ficar internados. Depois, outra coisa, África, Moçambique não é um país tão rico. Então, começaram também a ver os recursos. Começamos a imaginar, se nós tivermos aqui que internar, vamos internar aonde? Os nossos hospitais são poucos. Está bom que acabamos identificando uma unidade sanitária que era um centro de saúde, transformamos um hospital especificamente para casos de Covid, encerraram todas as consultas e só ficou a receber casos de Covid. Então, quando iniciou o processo, quem foram os primeiros a vacinar foram os profissionais de saúde, quem foi o primeiríssimo foi o ministro da Saúde. Então, tudo isso acho que contribuiu para aumentar a credibilidade em relação à vacinação. Então, houve muita aderência. Efeitos adversos aconteceram, sim, um e outro, aqueles efeitos normais, dor de cabeça, dor no braço, um ligeiro mal-estar, mas tudo que foi possível controlar. Então, podemos dizer, sim, que de uma maneira geral, Moçambique está de parabéns e nós conseguimos ter uma aderência muito grande no processo de vacinação. Até porque o presidente também, como disse antes, não sei se disse, que era quase uma iniciativa presidencial. Então, ele, nos anúncios, nos discursos, sempre que nós recebêssemos as vacinas, o primeiro-ministro também falava, vamos aderir, vamos vacinar, são privilegiados. Depois, como era também por faixas etárias, porque a quantidade de vacina não era suficiente, então começavam sempre dos mais velhos, depois dos profissionais de saúde foram os outros, né? Os militares, depois os das doenças crônicas. Então, em algum momento, se a pessoa já está, é um doente crônico, é uma pessoa suscetível a apanhar a doença. Então, as pessoas tinham mesmo vontade de fazer aderência ao processo de vacinação. Então, nós não tivemos muitos problemas para convencer as pessoas para fazerem a vacinação. Agora até estamos a fazer a vacina dos 12, 17 anos, estamos a vacinar os adolescentes. Um e outro vai meio com cautela, mas será que dá? Porque como há sempre muita informação na internet, então, outra estratégia que também tivemos foi evitar acreditar, evitar escutar informação de fontes não oficiais, porque onde ler muita informação, onde ver muita informação, então foquem-se naquilo que o Ministério da Saúde diz, naquilo que o Instituto Nacional de Saúde também diz, que é para evitar estresse e desinformação também. Então, acho que fomos felizes, porque conseguimos envolver a liderança. A liderança é que esteve à frente do processo de mobilização e acho que deu certo. Sim, aqui no Brasil foi mais ou menos parecido no quesito de grupos, né? Os profissionais de Sim, saúde sim, primeiro, sim. e posteriormente aquelas pessoas, salvo engano, se não estou fazendo confusão agora, pessoas com comorbidades. Então, Sim, 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 sim. essas Essas foram também também. estavam à frente. Sim, sim, porque eram casos mais graves, né? Caso contraíssem a Covid. Sim. E aí foi. Mas diferente de vocês, o nosso, digamos, executivo, né, foi meio que contrário. Ou levantou questões, não é que ele foi ao contrário, ele levantou algumas dúvidas, Levantou né? E aí, muitas questões que criaram dúvidas na população. exatamente, e assim foi. Ok. Bom, a senhora falou aí, né, para gente, fazer uma segunda parte dessa pergunta, né, que teve aí, então, alguns efeitos adversos, mas que são até comuns aqui, as pessoas no Brasil, tá, doutora Sheila, relatarem coisas idênticas ou parecidas. Uhum. E aí vem a minha pergunta, né, a segunda parte dessa pergunta, na verdade.
Sim. Vocês tiveram aí alguma política pública para acompanhar, né, essas pessoas que tiveram algum efeito adverso, ou até mesmo efeito colateral, né? Porque, enfim, todo remédio tem, né? A verdade é essa. Eu acredito, não sou especialista da área, mas Sim, pelo que eu conheço de bulas de remédio, todo remédio tem, né? sim, tem um efeito, sim. Esperado não, mas sempre tem. Então, nós, a campanha, durante a campanha de vacinação, era acompanhada por equipes, né? Tinha os vacinadores, aquele que mobiliza, e tinha um técnico de vigilância, o farmacêutico, que era responsável pelo controle dos efeitos adversos. E depois eram distribuídas fichas em cada equipe. Então, era a responsabilidade dos colegas controlarem as fichas, mas também, antes do processo de vacinação, as pessoas recebiam uma palestra, onde explicavam, pode ter isto, pode ter aquilo, e em caso de ter um desses sintomas, ou vai ao centro de saúde mais próximo da sua casa, ou volta para o local onde vacinou. Então, porque às vezes os efeitos adversos acontecem em casa, nem sempre acontecem ali. Mas naqueles casos em que acontecesse no local, que foi muito raro, pelo menos aqui na cidade de Maputo, onde eu vivo, nós tínhamos uma ambulância disponível, que era para recolher a pessoa, né, para a unidade sanitária mais próxima. Mas também, estando em campanha de vacinação, como é uma vacinação amplamente divulgada, todo e qualquer pessoa que tenha algum efeito pós-vacinação tem prioridade em qualquer unidade sanitária, as portas estão abertas, é só chegar e dizer, eu fiz a vacina e depois tive esta situação. E depois temos a equipe de farmacovigilância, porque é importante também saber-se, né, os efeitos adversos de cada vacina, que é para poder analisar e mandar o reporte a quem de direito. Então, eram distribuídas umas fichas diárias, onde se preenchia, e nós, no fim de cada dia, tínhamos balanços da Covid-19. Então, no fim de cada dia, cada distrito tinha que entrar nessa reunião de balanço e explicar como é que foi o processo. Então, se tivesse algum caso adverso, tinha que dizer que teve, depois tinha que falar qual foi o desfecho. Então, como também temos médicos em quase todos os centros de saúde, e a orientação era essa, porque sempre dava para se sentir qualquer coisa, uma dor, um mal-estar, qualquer coisa, volta para o local onde vacinou, que é para ser observado e ser seguido pelo profissional de saúde, ou ia então à unidade sanitária. Então, estava todo um esquema montado e controlado, que era para nós não perdermos nenhuma pessoa, e também que é para ajudar a pessoa a aceitar, do tipo, mesmo que eu tenha algum mal-estar, eu saberei que quando eu for lá, hei de ser bem atendido, não hei de ser tratado assim, de qualquer maneira. Então, tínhamos umas fichas e tínhamos responsáveis de farmacovigilância, que normalmente eram os colegas da farmácia, que também estavam envolvidos e fizeram parte, fazem até agora, né? Porque agora estamos a dar a Pfizer aos adolescentes, então fazem parte do processo e eles é que estão a liderar esse processo. Então, no fim de cada dia, eles reportam quantos casos de efeito adverso tiveram e depois também procura saber qual foi o desfecho, qual foi o tratamento que foi dado a esse adolescente, a esse adulto que recebeu a vacina. Então, sempre acompanhamos até ter o desfecho final, até a pessoa ter a alta. Poxa, que interessante essa organização. E, enfim, eu até acredito Sim, que vocês não tiveram tantos problemas assim com a credibilidade, porque vocês usaram de uma estratégia muito sincera, né? Chamaram as pessoas, olha, isso aqui faz bem, é para o seu bem, porém, pode ter isso, pode ter aquilo, né? Então, a pessoa, ela já sabia disso, né? Já tinha consciência dessas coisas. e aí no Brasil não foi assim. Não, porque eu não sei até que ponto isso não teria um impacto negativo na vacinação, mas não foi falado, pelo menos até onde eu saiba, pelo que eu me lembre, de palestras desse tipo. Olha, você
está sendo inoculado com isso, mas você pode vir a passar por isso e tal. Esses efeitos mais brandos que a senhora citou, como dor de cabeça, mal-estar, náusea, né? Alguns ainda relataram isso, talvez alguns também relataram até palpitações, né? Não sei se seria taquicardia o termo técnico, mas isso também foi narrado por alguns. Mas muitas vezes as pessoas foram sem saber, né? Ok. O que era. Então, isso também contribui de certa forma, né? Eu acho que, enfim, vocês tomaram uma estratégia muito mais interessante de Sim. falar com a população, no meu entendimento. Bom, e deixa eu perguntar aqui, então, passar para a próxima pergunta para a senhora me permite. Sim, sim. A senhora me enviou um relatório, né, sobre a vacinação contra a Covid-19 em Moçambique. Havia uma quantidade relativamente grande de pessoas inoculadas com uma ou duas doses da vacina, pelo que eu pude entender daquele relatório, doutora. Sendo assim, gostaria de saber se já foi feito algum estudo sobre, entre a relação, né, da vacinação de Covid-19 e a diminuição da transmissão, perdão, ou contaminação, né, na população vacinada. Se vocês chegaram a levantar fazer algum estudo, mesmo talvez aquele clínico, né, que é o do médico com o paciente, talvez, não sei. Ah, dizer que o nosso parceiro que tem feito os estudos é o Instituto Nacional de Saúde, e eles fizeram alguns estudos, mas não sei se fizeram um estudo assim diretamente que relacionaram as pessoas vacinadas e a diminuição da transmissão por Covid-19. Então, até estamos a achar que sim, as vacinas, depois também a prevenção, porque no início foi assustador, as pessoas cumpriam a risca, por exemplo, os transportes foi diminuído o número de passageiros em relação à capacidade, criou confusão sim, porque os passageiros também em algum momento perderam alguma receita, mas tudo isso foi cumprido, cerimônias, houve decretos presidenciais onde tinha estipulado o número de pessoas em lugares públicos e fechados, a obrigatoriedade do uso de máscaras, desinfecções e por aí vai. Então, se calhar todos esses fatores, aliados ao processo de vacinação, tenham contribuído para a redução da transmissão do Covid-19. Por exemplo, nos grandes eventos, quase que não acontecia ser uma equipe de saúde lá para fazer a desinfecção das mãos e para garantir aquilo que era né, a separação de 1,5 metro, mesmo nas cerimônias. Alguns sítios que atraíam um público, por exemplo, foram fechados praticamente só este ano é que voltaram a abrir. Então, o INS, o Instituto Nacional de Saúde, tem alguns estudos, por exemplo, eles testaram a transmissibilidade pelas crianças, mas também ainda não tem resultado. Entrei em contato lá com a colega do INS. Também existem outros estudos sobre a seropositividade antes e depois da vacina também, mas ela disse que também não tem ainda resultados conclusivos. Então, por isso que fiquei assim meio limitada, que é para trazer assim resultados em relação a isso. E dizer que também nós temos um grupo que é liderado pelos presidentes do município, os secretários do Estado, em relação à prevenção da Covid-19, onde também de 15 em 15 dias fazia essa apresentação daquilo que eram os vacinados, daquilo que eram os reportes das mensagens chaves que deviam ser enviadas, e da seropositividade e tudo mais. E que agora, este ano mesmo, há uns 2, 3 meses que já diminuímos a emergência, passamos só a ter encontros mensais, que era para fazer essa divulgação. Mas eu acredito que foi um conjunto
dessas regras todas, dessas normas todas, porque até dezembro, por exemplo, do ano passado, 2021, nós já estávamos a vacinar toda a população dos 18 anos em diante, porque como foi de forma faseada o processo de vacinação, então, acho que meados do ano passado já estava-se a abranger, todo aquele que tivesse 18 anos já podia vacinar, então isso também ajudou, aliado ao processo da prevenção. Em todos os locais, então, exigia-se mesmo que se cumprisse as regras de prevenção da Covid-19, até porque em algum momento o álcool, a máscara deixou de ser muito caro, porque no início assim da pandemia, em 2020, todas essas coisas eram caríssimas. Então, o que as pessoas faziam mesmo era ficar em casa e usar as infusões também para coisas. Por exemplo, até o javel, que era para fazer a desinfecção, estava extremamente caro. E depois também, aliado a isso, temos também o INS também fez um estudo para comparar o TDR e o PCR, né? Os testes de Covid, porque o PCR é o que levava mais tempo, enquanto que o TDR é o rápido. Então, chegou para saber se nos períodos de alta transmissibilidade, o que, seria mais em conta, mas também eles chegaram à conclusão que mesmo fazendo o TDR, podia-se continuar a usar o TDR, porque era mais rápido, mas confirmar o resultado com o PCR se a pessoa tivesse algum sintoma sugestivo, apesar de ser um TDR negativo. Então, pronto, acho que de uma maneira geral o que contribuiu foi exatamente esse estudo, assim como tal. Acredito que o INS, o Instituto Nacional de Saúde, brevemente já vai apresentar os resultados dos estudos que tem feito. Aqui no Brasil, já que eu vi que a senhora gosta de saber, nós tivemos um debate sobre. Esse debate, nós tivemos, não, esse debate ainda, de certa forma, ele ainda continua, que era Sim. a imunidade natural, né, das pessoas que contraíram o vírus e acabavam, né, chegando a essa imunidade, e essa pela vacina. Sim. E tem gente que fala que foi a vacina, tem gente que fala que não, foi a imunidade, enfim. E tem gente que afirma, por exemplo, que quem toma pode ainda pegar, né, o Covid, mas não vai pegar a forma mais grave Mais da doença. grave. E, inclusive, nós tivemos aqui casos de governadores e prefeitos que limitaram, por exemplo, ou não deixaram, né, pessoas não vacinadas frequentarem determinados locais. Então, que eu acho, né, voltando àquela discussão nossa de antes, que contribuiu de alguma forma para que alguns se negassem ainda a tomar, né? Porque Sim, acabou sim. afetando cerceando, né, o direito de liberdade de alguns. Verdade, E, sim. e para uma doença que a pessoa ainda pegava, né? Mesmo vacinada, ainda pega e transmite, né? Ela não vai Sim, pegar a forma mais grave, mas foi. enfim, mas aqui foi muito confuso. Ainda está, né? Ainda Ainda não está está. totalmente, não está totalmente. As pessoas que não estão dando tanta atenção por causa das eleições aqui presidenciais. Sim, Mas, sim. mas até tocando nesse assunto, né, que eu falei com a senhora de a liberdade, né, ter sido limitada, aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Ela também se encaixa de certa forma com o que a senhora acabou de falar, né? E também aqui com o Brasil. Só adiantando, no Brasil nós tivemos aí alguns lugares com lockdown, né? Ok. E, por exemplo, a cidade de São Paulo fechou mesmo em alguns momentos, né? Então, imagine uma cidade do tamanho de São Paulo ser São fechada. Paulo fechar, é verdade, é verdade. É algo complicado. Ok. E aí eu queria perguntar para a senhora, né, se houve alguma coisa nesse sentido em Moçambique, né? Não do lockdown em si, mas do fluxo migratório de pessoas Sim, que sim. saíram, que entravam em Moçambique, ou até mesmo a locomoção delas, a locomoção interna, né, no país.
se houve alguma limitação nesse sentido, se não teve, ou se isso foi no início e depois, né, foi ficando mais brando. Gostaria que a senhora pudesse falar para a gente aí um pouquinho dessa experiência moçambicana aí, no sentido de controlar o contato, né, das pessoas, né, pelo fluxo migratório. Migratório, sim. Bom, em relação ao fluxo, por acaso, eu pessoalmente, né, acompanhei aquilo que estava a acontecer nos outros países, onde de uma província para outra não se podia passar. Se a pessoa se fizesse a rua, a polícia estava lá e perguntava para onde é que vai, se não vai para fazer um assunto pontual, volta imediatamente para casa. Então, aqui em Maputo, aqui em Moçambique, nós não chegamos a ser tão extremistas. Mas, bom, nós somos vizinhos da África do Sul e que a África do Sul teve casos gravíssimos e chegou a fazer o lockdown, acho que 2 vezes. E praticamente nós dependemos muito da África do Sul, compras, doenças. Então, em algum momento nos ressentimos desse lockdown porque nós não podíamos entrar na África do Sul e eles também, consequentemente, não podiam atravessar para Moçambique. Então, foi uma época onde houve ligeira escassez de alguma coisa. O que nós fizemos aqui em Moçambique foi estabelecer horários das lojas, acho que fechavam mais cedo, recolhiam mais cedo também, e também tivemos que fazer rotatividade. A rotatividade era de 15 em 15 dias. As pessoas trabalhavam 15 dias sim, os outros 15 dias tinham que trabalhar de casa. Então, não tivemos exatamente lockdown como tal, mas tivemos muitas restrições. E a cidade de Maputo, acho que por ser capital, era a cidade que tinha mais casos. Está praticamente a cidade de Maputo é que tinha, mas mesmo assim nós conseguimos gerir dessa maneira. E depois também houve algumas condições que Doutora, a sua câmera e o seu microfone pararam. sim, sim. Estava aqui a responder. Estava aqui a responder uma chamada assim, mas sim, dizer de uma maneira geral que não fechamos completamente entre nós aqui, circulávamos, mas com restrições. Tínhamos recolher obrigatório, por exemplo, até às 20, 21 horas, ninguém mais podia se fazer a estrada. Então, o curso noturno sofreu muito, alguns bares que tinham que dispensar os seus funcionários às 20 para poderem conseguir chegarem a tempo em casa. Então, quem era encontrado na rua depois dessa hora de recolher o obrigatório, então, em algum momento sofria sanções ou então dormia ali mesmo até o dia seguinte. Então, as fronteiras também eram exigidas a vacina, o teste também. E para a África do Sul houve restrições, sim, porque nós também não podíamos entrar lá, eles também não podiam. Depois chegou uma fase onde só os caminhões de comida é que podiam fazer a movimentação, porque senão também podíamos ficar mal. Mas as pessoas de bens também não tinham como, em algum momento acabaram não fazendo essas viagens. Sim, porque ficavam com medo também, né? Eu acredito. Sim, 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 ficavam com medo também. A situação da África do Sul, que era o nosso vizinho imediato, não estava muito boa. Eles chegaram a fazer também os lockdowns, então nós também, por isso, não podíamos ficar alheios, tínhamos que fazer. Então, tínhamos controles em todas as fronteiras, tanto as terrestres como as portuárias, como também dos aeroportos. A senhora falou, né, do rodízio aí a cada 15 dias.
né? Uma pessoa Sim. trabalhava, depois trabalhava de casa. Eu fiquei 2 anos, praticamente, em casa. Bom, né? No início é uma beleza, mas depois a sua casa vira o Ficou. seu lugar de trabalho. Não fica bom, não. Yeah. Yeah, fica meio complicado. Depois já havia Sim, cenas aí que a pessoa ligava o vídeo, aparecia uma cara. Era um bocadinho complicado, por exemplo, nós agora acabamos herdando esse vício por causa das reuniões via Zoom. Então, sim. num dia, por exemplo, podemos ter 2, 3 reuniões via Zoom e que acaba já não sendo muito sustentável, acaba sendo cansativo. Então, as formações também via Zoom. Quer dizer, enquanto que é presencial, não é possível marcar-se reunião daqui para aqui via Zoom. E não é possível marcar sem a devida antecedência. Mas agora, com Zoom, é possível ter as duas reuniões, uma às 8, outra às 14. Até podes ter uma às 17, eles já sabem, está em casa. Mas antes não era possível. Então, herdamos essa parte má do trabalhar de casa. Sim, não, e tem gente que ainda fica onipresente, né? Que consegue marcar 3 reuniões numa hora só. É verdade. Vai numa Então, pelo computador, a essa outra parte pelo é meio celular. chata. É horrível. É. Hum. Mas, enfim. Bom, fazer aqui para a senhora mais uma pergunta, se a senhora me permite. E aí vai mais uma pergunta mais, enfim, pessoal e profissional, né? Uhum. Aí eu pergunto à senhora, qual foi, na opinião da senhora, o papel desempenhado pela medicina tradicional na prevenção e tratamento do Covid-19 em Moçambique? A senhora poderia nos explicar os pontos positivos, quais ervas, raízes, folhas foram mais utilizadas e o porquê, né? Por que que eu estou fazendo essa última pergunta aqui do porquê? Porque a gente sabe que nem, talvez, eu não sei como é que é a realidade em Moçambique, mas no Brasil nem toda erva é encontrada em todo lugar, né? Nem toda folha é encontrada em todo lugar. Mas no caso de vocês têm um departamento para isso. Então eu acredito que, de certa forma, ah, essas ervas, né, que são utilizadas no tratamento, elas devem convergir para um determinado local que pode, né, facilitar a entrega. Então, a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido. Hum. Bom, essa pergunta é meio desafiadora, mas pronto, vamos tentar responder. Qual é o papel da medicina tradicional na prevenção e tratamento da Covid-19? Então, dizer que já tinha dito antes, né, que nós temos um departamento, que temos boas relações com a medicina tradicional e alternativa. E temos sim algumas plantas. Realmente, as plantas não aparecem em qualquer local, mas os métodos tradicionais, eles sabem, vão ao mato, né? Vão buscar essas plantas e depois fazem o seu processamento para poder tratar. Então, tratamento como tal e que dê certo, eu não estaria em condições aqui de dizer que é isto, já fez isto e deu certo. Mas, por exemplo, as folhas do eucalipto, nós temos uma zona onde temos o eucalipto, onde até nem precisa ser método tradicional. Existem uns curiosos lá que foram arrancar as folhas e depois punham-se aí a vender. Mas como o eucalipto é uma folha antiga, a mensagem já passa dos avós, então nós sabemos e conhecemos, aquela folha do eucalipto, se a gente for fazer infusão, vai ficar aliviado. Então, em relação à folha do eucalipto, não sei se o Instituto Nacional de Saúde chegou a fazer um estudo como tal, mas tive a informação que eles fizeram um estudo com a moringa, que também é uma outra planta que alivia várias doenças. O estudo pretendia avaliar a resposta da moringa para os pacientes internados com Covid-19. Então, é um estudo que também acho que está em curso. E tá bom, já não temos internados, mas acho que eles já fizeram os testes todos
Agora, simplesmente, só falta a divulgação dos resultados. Então, acredito que o Ricardo, como tem meus contactos, a posterior poderá fazer-me um lembrete. Então, eu irei contactar a colega que está lá afeta ao Instituto Nacional de Saúde para saber o desfecho desse estudo, por exemplo, da moringa, né, que eles fizeram para saber qual foi o papel da moringa para acalmar os pacientes acamados com Covid-19, para saber se ajudou ou não. Então, isso eu poderei lhe dar mais tarde. Agora, em relação a onde encontrar, normalmente eles vão ao mato e depois preparam as plantas. Eu não sei se eles aproximam-se ao Ministério de Saúde e apresentam as plantas, mas normalmente quem vai aos consultórios deles, eles apresentam essas plantas e depois explicam como usá-las. Eles apresentam e explicam como usá-las. Agora, em relação às infusões, como é uma coisa que passa de geração em geração, todos nós sabemos que basta fazer ali, respirar, então, prontos, a pessoa fica aliviada. E também existem outro tipo de plantas que tratam asma, as pessoas ficam aliviadas porque tomam os remédios. Temos também aqui uns remédios que chamam de remédio da lua, que se dá aos bebés, e também criou muita confusão. Em algum momento, alguns bebés morriam de intoxicação por causa desses remédios que eles davam, que dizem que é remédio da lua, mas o que a saúde fez foi: vamos retardar, deixar o bebê crescer, ficar pelo menos como o bebê nos primeiros 6 meses é a mamada exclusiva, então não vamos dar nada, não vamos dar nem remédio, nem água, nem nada. Depois dos 6 meses, nós vamos ver como vamos dar, porque esses medicamentos não têm dosagem. Então, um recém-nascido de 30 dias, de repente, vai se dar aqueles remédios e pode criar um mal-estar nas crianças. Então, foi-se contornando o uso dessas plantas em relação aos pacientes, porque eles acreditam muito nisso e eles são as primeiras pessoas a serem visitadas. Os médicos tradicionais são as primeiras pessoas a serem visitadas. Então, em vez de dizer não, não vá, não, vá, mas mais tarde. Primeiro vamos fazer assim e depois vocês vão ir lá completar essa parte. Então, diretamente relacionada com a Covid-19, e também eles, como eram nossos parceiros, ajudavam a divulgar as mensagens de prevenção, lavar as mãos, desinfetar, evitar aglomerados. Então, eles também tiveram esse papel na divulgação das mensagens e incentivar também a adesão ao processo de vacinação. Agora, em relação a eles divulgarem mesmo plantas, a dizerem isto, não tenho assim muita informação. A informação que eu tenho é essa da moringa, mas que ainda não tem resultados divulgados, mas eu posteriormente poderei partilhar consigo logo que tiver acesso aos resultados da moringa. Agradeço e vou querer, porque eu já coloco aqui para quem está nos assistindo na descrição do vídeo. Sim, sim. Depois eu vou pedir à senhora, se a senhora souber, o nome científico, né, da moringa, para eu saber se é a mesma que a gente tem aqui, né, para a gente poder achar aqui no Brasil. Tá bem, eu posso procurar saber e depois irei informar. Eu posso fazer só mais uma pergunta que a senhora estava falando aqui, me veio uma na cabeça, se a senhora me permitir. A senhora falou que usava muito desse tratamento, né, para prevenção, e eu acabei não esquecendo, né, o que vocês utilizavam, hein, qual foi a estratégia quando a pessoa estava com resultado positivo, né, de Covid? Quais foram as estratégias aí de tratamento dessa pessoa? Que foi uma pergunta que faltou. Sim, então nós tínhamos, aquele processo todo onde vinha, primeiro foi aquele coisa de colheita casa a casa e levar os resultados, depois ligar e dizer. Então, quando os sintomas eram leves, então fazia-se, por exemplo, as infusões, hidratar-se, tomar-se água. Então, quando os sintomas eram graves, havia uma medicação, mas não plantas com medicação mesmo que se davam aos doentes.
E em casos mais graves, eles eram internados no Hospital Geral da Plana, que nisso para seguimento. E depois, quando o número foi aumentando, então abriram mais enfermarias no Hospital Central de Maputo. Agora, o nome dos medicamentos, assim, agora, como não registrei, não posso dizer, mas chegou-se a medicar para os casos mais graves, sim. Aqui também, alguns, Sim, né? Alguns utilizaram de alguns remédios. sim. Doutor, a senhora teve Covid? Eu Bom, eu tive. primeiro, eu, assim, de teste, acho que não tive, porque eu levei muito tempo para fazer o teste de Covid. Eu dizia, não, eu não vou fazer aquelas zaragatuas no meu No nariz, não. nariz. É horrível. Não, aquilo não. Mas pronto, como eu fazia, estando na assistência médica, então nós tínhamos muitas solicitações para testagem, para fazer teste, para Aham. organizar testes. Então, acho que, mas já mesmo no fim, 2020 não fiz, acho que fiz em 2021, quase no fim de 2021 tive que fazer, ou no meados de 2021, estamos em 2022, sim, meados de 2021, eu tive que fazer, sim, mas também deu negativo, e depois tive que fazer, porque depois de diminuirmos os estados de emergência, quando começou-se a abrir aos poucos a reuniões com 20 e 30 pessoas, então, para as pessoas poderem participar nessas reuniões, tinham que fazer o teste de Covid. Então, nessa altura também fiz o teste e, graças a Deus, Deu negativo. sempre deu negativo. E depois também a minha família também, graças a Deus, assim diretamente, tipo um núcleo familiar de Aham. casa, nada. Também não acusou. Mas a minha assistente do lado de casa, a minha empregada teve. Mas eu tive que gerir assim a minha maneira. O que eu fiz foi dispensar a empregada. Nós aqui de casa controlei, dei as vitaminas, sim, mas não corri para fazer o teste, porque na altura já tínhamos que ir à unidade sanitária fazer o teste. Eu disse: não, eu não vou expor aqui a família toda lá para fazer o teste. Então, o que eu ia fazendo era monitorando os sinais e sintomas. Sim. Então, como ninguém chegou a desenvolver nenhum sinal e sintoma de Covid, então eles também acabaram não fazendo o teste, mas pronto, como eu tenho dois filhos que fazem natação, então quando abriu a época e já se podia praticar desporto, então eles tiveram um campeonato e nessa altura, para poder participar do campeonato, eles tinham que fazer teste de Covid, mas também fizeram os testes e sempre dava negativo, graças a Deus, né? Mas pronto, acho que foi Deus mesmo, porque a pessoa não pode dizer que fazia tudo. Sendo da saúde, tinha que em algum momento ir aos hospitais, fazer Sim. visitas aos hospitais. E depois também, ok, houve um ano 2020, as crianças não estudaram, estavam todas em casa, voltaram em 2021, mas também estudavam de 15 em 15 dias. Então, isso para dizer que em algum momento nós saíamos de casa. Saíamos de casa e tínhamos que voltar. E eu não estou numa residência, eu estou num prédio. Então, está a imaginar gerir a prevenção num prédio. Não era fácil a pessoa seguir. Travou de novo aqui, doutora. Eu não acusei. E tive alguns colegas de serviço que acusaram, sim, gerou um pouco de estresse. E pronto, conseguimos sobreviver a essa pandemia, estamos aqui. Bom, chegamos então. Muito obrigado, doutora, ao fim dessa entrevista. A senhora acabou travando aqui para a gente e o finalzinho a gente não pôde escutar. Mas eu acabei de lembrar, esqueci de mencionar com a senhora falou sobre o eucalipto, né? Aqui no Brasil, algumas pessoas colocam folha de eucalipto Acho no que a sua chuveiro. rede deve estar a oscilar. Sim, Aí, agora voltou, coloca no chuveiro, porque quando você liga a água quente, aquilo ali vai vira o vapor, então já limpa, né? Para todo mundo que tem sinusite, então já ajuda.
Sim, e depois talvez seja por isso também, como nós todos temos aqui problemas de sinusite, acho que já estávamos imunizados, então isso como os sintomas são parecidos com a gripe, então se calhar por aí o Sim, nosso corpo já estava preparado. E tivemos gripes, com certeza, sim, mas pronto, o vírus acho que passou longe. sim. Ó, muito obrigado, senhora. Muito obrigado mesmo. Muito nos honrou com essa entrevista. Acho que foi extremamente esclarecedora. Quero agradecer em nome do canal, em nome daqueles, daquelas que nos assistem, dizer que foi um prazer enorme e que foi uma entrevista extremamente importante aqui para a gente. Obrigado. Ó, eu é que agradeço, espero realmente ter conseguido esclarecer, né? E que a informação tenha sido útil e que os nossos ouvintes façam bom proveito. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Bom descanso.